Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos estudar sobre o tecido sanguíneo, sobre alguns aspectos de sua fisiologia. Estou aqui com o conteúdo multimídia, Fisiologia do Sangue, para mostrar alguns aspectos dessa. Primeiro, a origem do sangue. O sangue é um tecido do tipo conjuntivo, também chamado de tecido hematopoético. Tá? Esse é o nome do tecido sanguíneo hematopoético. Quais as características do tecido hematopoético? Quais são as principais células? Então, o tecido sanguíneo, pessoal, nós vemos aqui uma simulação de um hemograma. Quando você centrifuga o sangue, você consegue ver duas partes. Uma parte do plasma sanguíneo, o que é uma solução aquosa, né, a base de água presente no sangue, que contém íons, nutrientes, resíduos e gases. E a parte celular do sangue, são os elementos figurados, são as células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas. Então vamos conhecer cada uma destas células. Então as primeiras células que nós vamos conhecer são as hemácias. Hemácias também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Tá? Essas hemácias, pessoal, elas são ricas numa substância, numa proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina é que transporta os gases, principalmente o oxigênio, no nosso organismo. Tá? E elas vivem aproximadamente 120 dias, depois elas são destruídas no fígado. São as hemácias. O segundo tipo celular são os leucócitos. Leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Tá? Então, elas estão associadas com a nossa defesa. Elas que produzem anticorpos, fazem fagocitose, tá? Englobam partículas estranhas. E o terceiro grupo celular são as plaquetas, que na verdade as plaquetas não são células, são fragmentos de células que são originadas lá na medula vermelha dos ossos, né, na medula óssea. Essas células são chamadas de megatariócitos. Então a plaqueta é um fragmento de um megatariócito. Qual a função da plaqueta? Elas estão associadas com a coagulação sanguínea. Vamos ver então algumas imagens reais de alguns tipos de células sanguíneas. Então, estou aqui com o micro virtual do portal. Então, vamos em histologia humana, tecido conjuntivo, que é o tecido que o sangue faz parte, e vamos clicar aqui em sangue. Então, pessoal, vamos ver primeiro os glóbulos vermelhos. Aqui eu tenho, um pouco aumentado, algumas hemácias. Qual a característica das hemácias? Primeiro, elas não têm núcleo, são anucleadas, por isso que a vida delas é mais curta que as demais células. Elas são constantemente renovadas para o nosso sangue. Tá? Então, aqui vocês podem ver aumentado, a hemácia não tem núcleo e ela apresenta formato bicôncavo, com duas concavidades que dão esse formato característico das hemácias. Depois, um dos glóbulos brancos, vamos aumentar aqui, que é este que está aqui representado, é um linfócito. Um glóbulo branco muito específico que atua na defesa humoral, produzindo anticorpos, né? E é muito importante, tá? Na defesa. Um outro tipo de glóbulo branco é o neutrófilo. Então, o neutrófilo, vamos ver, ele está aqui no meio das hemácias também. Né? Vejam como tem muito mais hemácias do que glóbulos brancos no sangue. Os neutrófilos, esses aqui são especialistas em fagocitose. O que quer dizer fagocitose? É englobar substâncias estranhas, principalmente bactérias. Então, quando tem uma infecção bacteriana, os neutrófilos são os que entram em ação para englobar por fagocitose essas células através desse núcleo. Vejam que o núcleo dos neutrófilos são vários glóbulos, ok? E eles produzem enzimas que destroem os agentes estranhos, ok? Vamos ver umas animações de como isso funciona.
Então, voltando ao conteúdo multimídia, temos aqui uma imagem de um hospital acidentado com ferimentos. Vejam, o organismo fica exposto à entrada de micro-organismos, né? E quando há ferimentos que sangue, né, que sangram, o corpo ele tem que criar dois mecanismos aí. Um, combater essas bactérias, esses agentes estranhos que estão entrando no nosso corpo. E dois, o ferimento precisa ser fechado. Então vamos analisar os dois mecanismos que ocorrem. O primeiro deles, clicando aqui na lupa, é a fagocitose. Então veja, a fagocitose, então, é uma reação que os neutrófilos principalmente fazem. Então vejam aqui, as bactérias penetram, né, no organismo, e assim que elas entram na corrente sanguínea, os neutrófilos passam da corrente sanguínea para os tecidos por diapedese, que é um processo de passagem, e vão englobar essas bactérias, esses agentes estranhos, por fagocitose. Ou seja, a membrana celular deles, né, o citoplasma, acaba envolvendo essas bactérias, produz enzimas que destroem essas bactérias. Então, os glóbulos brancos acabam morrendo junto. E se forma o quê? O pus. Então, o pus nada mais é do que glóbulos brancos e agentes externos, né, principalmente bactérias, mortos, que saem aqui naquela forma esbranquiçada. Tá? Isso, então, é a primeira parte de defesa. Agora, vamos ver como se dá o processo de coagulação do sangue. Agora, a coagulação. A coagulação, também chamado do processo de hemostasia, é feito por quem? Pelas plaquetas. Elas que desencadeiam todo o processo, né, que é um processo enzimático, sequencial, ou seja, em cadeia, que várias reações vão acontecendo e o coágulo vai se formando. Então vamos entender, primeiro vamos ver uma animação de como isso ocorre, depois entender como ocorre o processo fisiológico da coagulação. Então, vamos ver a animação da coagulação sanguínea. Então vejam, aqui o tecido está aberto, vejam que está vazando sangue. As plaquetas imediatamente se concentram na área que está rompido o vaso, formam uma rede e impedem, regeneram, e permitem que o tecido se regenere. Tá? Vamos ver novamente, então, aqui, os glóbulos vermelhos vazando, o sangue vazando, então as plaquetas se acumulam no local, formam uma rede que impede o vazamento sanguíneo e permite que o tecido se regenere. Okay? Vamos entender então isso como ocorre fisiologicamente, quimicamente. Então vamos entender aqui, pessoal, como se dá o mecanismo fisiológico de coagulação sanguínea. Então, como é que começa a coagulação? Primeiro começa com uma lesão. Então, uma lesão que induz a produção de plaquetas, tá? E essa lesão ocorre por quê? Porque o organismo está lesionado, lembre-se da imagem, né? E o sangue está vazando, tá? Então, as plaquetas e o tecido lesionado fazem o quê? Estimulam a produção de uma enzima chamada de tromboplastina. A tromboplastina, ela inibe a ação de uma outra substância chamada de heparina, que é um anticoagulante. Então, a tromboplastina inibe a heparina e a coagulação, o mecanismo de coagulação é desencadeado. Então, a tromboplastina faz o quê quando ela chega no sangue? Ela faz com que uma proteína chamada de protrombina se transforme em trombina ativa, que é uma proteína na forma ativa. A trombina, por sua vez, faz com que uma outra proteína, chamada fibrinogênio, que está no plasma, se transforme em proteína ativa fibrosa, chamada de fibrina. É a fibrina que vai atuar lá nas plaquetas, pessoal, veja aqui o esquema, e vai formar aquela rede, aquele coágulo, tá? Então, é a fibrina que atua lá no ferimento
e ela forma uma rede que segura as células, tá? Presas, ok? Formando o coágulo. Então, essa é a reação metabólica e fisiológica que ocorre. Como mostra nesta imagem, o tecido já refeito e o vaso sanguíneo reconstruído devido ao processo de coagulação sanguínea que deu tempo para o tecido se regenerar. Bom, então essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida no chat e até lá.